Esta conferência será gravada agora. Opa, então vamos lá. Vamos começar. Bases circulatórias do sistema músculo-esquelético. Então, isso daqui é uma pequena sinopse do que comentaremos hoje com vocês. Eu sempre gosto de começar analisando um pouquinho a etimologia das palavras, né? E quando a gente fala de sistema circulatório, a gente, com frequência, a gente vai usar esse radical angio, que quer dizer vaso, né? Então, uma das especialidades médicas, uma das 52 especialidades médicas reconhecidas conjuntamente pelo Conselho Federal de Medicina, pela Associação Médica Brasileira e pela Comissão Nacional de Residência Médica, é a angiologia e cirurgia vascular. Então, angiologia é óbvio que significa o estudo dos vasos, né? Angiografia é um método gráfico para a gente estudar os vasos, tá? E, por exemplo, aí temos uma imagem de uma angio-TC, que é uma angiotomografia computadorizada dos vasos cervicais, como vocês podem ver aqui, né? A coluna cervical, primeiro as costelas e aqui as artérias, né? E temos também um filmezinho de uma cineangiocoronariografia. Vocês podem ver? Uma cineangiocoronariografia. O que quer dizer cineangiocoronariografia? Vocês vão começar a se habituar a essas palavras compridas, né? Cineangiocoronariografia. Angio coronário, quer dizer, vasos coronários, vasos que irrigam o músculo cardíaco. Grafia, grafos, né, significa método gráfico, né, que coloca isso, né, para a gente estudar anatomicamente. Cine quer dizer movimento. Então, cineangiocoronariografia significa simplesmente um método complementar, né, um método diagnóstico que estuda os vasos coronarianos em movimento. É uma referência histórica, não sei se vocês já ouviram falar nesse sujeito, William Harvey, médico inglês, né, que viveu no século XVI, foi o primeiro a descrever o sistema circulatório, mais precisamente em 1628. E não sei se vocês têm uma noção de qual era o conhecimento naquela época, né? Provavelmente teremos a oportunidade, de forma presencial, espero eu, de conversar um pouquinho sobre história da anatomia. Mas só para que vocês tenham uma ideia, vamos dar um spoilerzinho aqui, né? Não sei se vocês têm ideia de por que as artérias têm esse nome, artéria, né? Pesquisem que oportunamente a gente vai dar essa informação. Mas vão pesquisando enquanto isso. Mas o William Harvey foi o primeiro a descrever o sistema circulatório porque se tinha uma noção muito rudimentar de como funcionava o sistema circulatório, só para que tenha uma ideia, ele foi o primeiro, em 1628, que descreveu que corria sangue ou alguma coisa líquida dentro das artérias e das veias. Eu sempre gosto de fazer uma pequena analogia, quando a gente fala de sistema circulatório, com os seres unicelulares. Vejam esses seres aqui, bastante rudimentares do ponto de vista estrutural, né? Mas para um ser unicelular como esse daqui, é muito simples obter do meio que o cerca substâncias que sejam importantes para o seu funcionamento normal, né? Substâncias para a sua nutrição, por exemplo, e, ao mesmo tempo, eliminar para o mesmo meio externo que o cerca aquelas substâncias que, uma vez acumuladas, seriam deletérias para o seu funcionamento normal. Isso aí, para um ser unicelular, é muito simples, porque todos os limites daquela célula e daquele ser, que é a mesma coisa, eles estariam em contato com o meio externo. Então, pegar nutrientes e jogar escórias para fora é muito simples. Mas à medida em que os seres vivos foram se tornando cada vez mais complexos, foi necessário surgir um sistema que fosse capaz de levar literalmente a todas as células daquele organismo bem mais complexo aqueles mesmos nutrientes, coisa que era muito fácil para um organismo com uma célula só, mas coisa que seria bem mais difícil
para um organismo que tivesse, por exemplo, alguns bilhões ou alguns trilhões de células. Então, o sistema circulatório ele foi criado a partir da necessidade de levar para todas as células vivas os nutrientes. Mas também, ao mesmo tempo, era importante recolher de todas essas células vivas todas aquelas substâncias que, como dissemos há pouco, uma vez acumuladas no interior das células, comprometeriam o funcionamento normal delas. Então, vejam que, ao mesmo tempo que é um sistema de distribuição de nutrientes, é um sistema também que, de certa forma, seria um sistema de recolhimento de escórias, digamos assim, de substâncias decorrentes do metabolismo celular. Talvez a gente possa fazer uma analogia aí com o sistema de fornecimento de água encanada para uma cidade, por exemplo, e com o sistema de recolhimento de esgoto de uma cidade, tá certo? Então, o que é para distribuir nutrientes seria análogo ao sistema de distribuição de água encanada, água potável, eventualmente. E a parte do sistema circulatório, que é para recolher escórias, seria talvez análogo a um sistema de esgoto encanado de uma cidade. E aí eu lanço uma primeira pergunta para vocês. Esse sistema, ele pode ser um sistema fechado ou é necessário que esse sistema tenha ou aberturas, entre aspas, não no sentido real, mas no sentido talvez virtual, ou talvez fosse interessante a gente colocar interfaces? Vamos seguir adiante que a gente vai ter uma ideia. Bom, primeiro um conceito, né, de eferente aferente, não sei se vocês têm esse conceito. Eferente, talvez o Babinski tenha comentado ontem, né? Eferente é tudo aquilo que vem do centro para a periferia, né? Então, é o ônibus que, por exemplo, sai da rodoviária e vai para os bairros. E aferente, né, é o contrário, é o que vem da periferia para o centro. Então, por definição, as artérias elas são sempre os vasos eferentes. As artérias sempre partirão na direção do coração, que é o centro do sistema circulatório, para a periferia. Tá? Então, a gente já abandona um pouquinho aquela visão do álbum de figurinha que vocês provavelmente colecionaram aí quando estavam aí no quinto ano, sexto ano, sétimo ano, talvez no oitavo, né, que dizia que artéria é tudo aquilo que é vermelhinho e veia é tudo aquilo que é azulzinho. Bom, vamos evoluir um pouquinho essa concepção aí. Então, as artérias serão vasos eferentes. Isso tem uma característica, isso tem uma importância bastante grande pelo que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos lá. As artérias representam um sistema de alta pressão, né? De uma forma geral, a pressão que sai do ventrículo esquerdo para a aorta, a normal é até 140 milímetros de mercúrio de pressão máxima. Vamos lembrar que a pressão dentro do sistema circulatório, ela oscila entre um máximo e um mínimo, tá certo? A pressão máxima dentro do sistema, durante o ciclo cardíaco, é denominada pressão sistólica. E a pressão mínima, ela é denominada pressão diastólica. A pressão sistólica depende muito mais da força de contração do ventrículo esquerdo quando a gente fala da circulação sistêmica. Tá? E a pressão diastólica, ela depende muito mais da resistência vascular periférica. Esses conceitos, não se preocupem muito com eles agora, vocês vão evoluir nesses conceitos aí, não só na anatomia, mas na fisiologia. E as artérias, elas se caracterizam pela sua pulsação. Então, no momento certo também, vocês vão aprender a palpar os pulsos mais importantes aí, e isso tem uma importância muito grande do ponto de vista de exame clínico. As artérias, elas podem ser classificadas como artérias elásticas, então as artérias elásticas, elas são as primeiras aqui, né? Como a aorta, por exemplo. E por que são artérias elásticas? Bom, é muito simples. Simplesmente porque as artérias elásticas elas têm uma quantidade bastante grande de
fibras elásticas na sua composição, né? Então, são as artérias, são as primeiras artérias que saem do coração. A aorta, que vemos aqui, o tronco braquiocefálico, não se preocupem com esses nomes agora, a artéria carótida comum e a subclávia esquerdas, a direita estão saindo daqui, né, do tronco braquiocefálico, o tronco pulmonar, que não aparece aqui, e as artérias pulmonares. Tá? Essas artérias elásticas, elas têm uma característica muito importante. Vejam que o fluxo de sangue... Rodrigo, eu não tenho aqui o retorno da tela. Vocês podem me ver também? Ou só estão vendo meu slide? Não, podemos te ver também. Ah, tá. Porque para mim não está aparecendo. Então, vamos lá. Como não está aparecendo para mim, eu espero que minhas mãos estejam fáceis de ver aqui. Então, pensem que o fluxo de sangue que sai do ventrículo esquerdo, né, que está bombeando, é um fluxo pulsátil. Tá? Agora, não só pulsátil, mas intermitente. Então, o ventrículo esquerdo ele bombeia e relaxa. Bombeia e relaxa. No que ele bombeia, manda sangue para frente. No que ele relaxa, o sangue não só diminui a velocidade, como tenderia a voltar. Tá? Então, o que sai do ventrículo esquerdo é um fluxo intermitente. Vai, para, vai, para. Ou pelo menos vai diminuir a velocidade, vai diminuir a velocidade. E justamente as artérias elásticas, elas são capazes de transformar o que é um fluxo intermitente num fluxo contínuo. É uma corrente pulsátil, mas é uma corrente contínua. Ok? Tá claro para todo mundo? Então vamos lá. As artérias musculares, elas são as continuações dessas primeiras artérias elásticas, né? Então elas vão representar aqui os ramos e as continuações, né? Na realidade, representando a maioria das artérias do corpo. Então essas artérias musculares, elas vão ter um pouquinho menos de fibras elásticas e uma quantidade um pouco maior de musculatura lisa. Ok? E as arteríolas são as menores divisões das artérias e estão situadas bem na periferia mesmo. Então, vejam bem, de acordo com o conceito que expusemos há pouco, o objetivo do sistema circulatório é chegar a toda e qualquer célula viva do nosso corpo. Se a gente pensa que a aorta tem mais ou menos 2,5 a 3 centímetros de diâmetro, é necessário que a gente vá, digamos, diminuindo o diâmetro das artérias de forma progressiva até chegar no nível capilar, até chegar no nível que o diâmetro seja tão pequeno que seja muito próximo ao tamanho dos bilhões ou trilhões de células que o ser humano ou os outros animais possuem. Então, é mais ou menos instintivo pensar que as artérias elas irão se subdividindo em ramos cada vez menores, cada vez menos calibrosos, até chegar no nível das arteríolas. Tá? As arteríolas elas serão as responsáveis pela resistência vascular periférica. Elas têm as paredes constituídas predominantemente por musculatura lisa. E um dia vocês irão estudar na fisiologia, né, que essa musculatura lisa ela é capaz de se contrair e de se relaxar. Havendo vasoconstricção, a tendência é aumentar um pouco a pressão dentro do sistema, a pressão mínima, a diastólica. E havendo vasodilatação, ou relaxamento dessa musculatura lisa, a tendência é que a pressão diastólica ela diminua. Isso é interessante a gente começar a pensar nisso, porque boa parte dos medicamentos antihipertensivos serão vasodilatadores. Ok? Então, seguindo adiante, isso daqui apenas, vocês vão ver isso melhor na histologia, mas apenas para que vocês vejam a estrutura de uma artéria. Né? Aqui nós temos a camada íntima, que é uma camada composta por células endoteliais. Só lembrando assim, sem entrar em detalhe agora, lembrando que essas células endoteliais não são apenas um revestimento interno, não são apenas um papel de parede que está revestindo internamente uma artéria, mas essas artérias, essas células endoteliais, elas são capazes de produzir várias substâncias, entre elas substâncias vasodilatadoras. Tá? Então, camada íntima, ela é composta pelo endotélio, que vemos aqui, e esse endotélio é sustentado por tecido conjuntivo frouxo. Imagino que vocês, não sei se já viram isso na histologia, mas verão certamente.
A camada média, que é a seguinte, de dentro para fora, ela é a camada mais espessa. Ela vai ser formada por proporções variáveis, dependendo do tipo de artéria, de fibras elásticas e fibras musculares lisas. Então, como já vimos, aquelas primeiras artérias, elas têm mais fibras elásticas. Depois, as artérias musculares, elas têm uma quantidade maior de fibras musculares lisas, até chegar nas arteríolas, onde temos predominantemente fibras musculares lisas. E a terceira camada é a camada adventícia, tá? A camada mais forte, e ela é formada por fibras colágenas e fibras elásticas, tá certo? Ela pode produzir, pode possuir, melhor dizendo, pequenos vasos nutrícios, que são, a gente chama isso de vasa vasorum. É como se fossem as artérias das artérias. As artérias de calibre maior, como a aorta, isso daí, inclusive, dá para ver, né? São pequenas artériazinhas que vão irrigar a parede da aorta, por exemplo, né? Afinal de contas, são células vivas e precisam receber oxigênio e nutrientes. Além disso, na camada adventícia, a gente vai ter também fibras nervosas autônomas e fibras sensitivas. Bom, apenas um conceitozinho de anastomose, né? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. As anastomoses são comunicações entre diferentes artérias. Então, um exemplo aqui, né? Aqui, obviamente, é uma mão, aqui é a artéria radial, aqui é a artéria ulnar, né? E vocês podem notar, vocês vão estudar isso melhor, mas vocês podem notar que nós temos aqui a formação de um arco arterial. A gente chama isso de arco palmar superficial. E nesse arco palmar superficial é praticamente uma continuação da artéria ulnar, mas vejam que ela recebe uma comunicação da artéria, um ramo superficial da artéria radial. Então, há essa comunicação aqui nesse nível entre a artéria ulnar e a artéria radial. Isso é uma anastomose. Guarde esse nome, porque nós vamos utilizá-lo mais para frente. Bom, beleza. Então, as artérias elas foram se dividindo progressivamente até chegar a nível capilar. Vejam, mais ou menos o que a gente vê aqui. Artéria, arteríola, capilares, vênulas e veia. Ok? Então, os capilares eles têm algumas características. Para quem gosta de copiar, vai, de repente, fotografar a tela aí, né? Eles são formados por uma camada de células endoteliais somente, tá? Obviamente, sempre com o tecido conjuntivo de sustentação, que a gente chama de membrana basal. É uma rede anastomótica, onde vão se esvaziar as arteríolas, como vemos aqui. Tá? E essas paredes dos capilares, vocês vão ver isso melhor na histologia, talvez na biofísica, né? Elas vão atuar como membrana semipermeável. Semipermeável por quê? Porque passa alguma coisa, mas não passa tudo. Então, água passa normalmente, cristalóides passa, íons, né? Sódio, potássio, etc. Proteínas plasmáticas menores passam, mas algumas proteínas de mais alto peso molecular, por exemplo, albumina não passa. Isso é importante para um conceito que a gente vai colocar daqui a pouco. Na extremidade arteriolar, por exemplo, vão passar oxigênio, substâncias nutritivas. Na extremidade venular, dióxido de carbono e resíduos. A gente vai ver isso melhor, né, mais adiante. Os capilares eles vão ser formados, como eu disse, uma camada de células endoteliais e a membrana basal, que são as células de tecido conjuntivo de sustentação. Tá? Sempre a gente vai ter tecido conjuntivo de sustentação. Então, vejam aqui, vocês devem ter estudado isso para o Enem, né? Isso daqui é uma figura mostrando aqui a barreira alvéolo-capilar. Então, nós temos um alvéolo pulmonar aqui, temos um capilar pulmonar aqui, essa é a direção do fluxo, daqui para cá, e aqui vejam que vem o oxigênio do ar ambiente, que está no alvéolo pulmonar, e passa para o sangue. E aqui vem o dióxido de carbono, que está no sangue e passa para o alvéolo pulmonar, então, sendo passado para o ar ambiente para ser expirado em seguida. Ok? Vamos adiante. Então, passou pelas arteríolas, passou pelos capilares, e aí a gente começa a entrar no sistema venoso, que é um sistema de vasos aferente. Eferente, centro para periferia. Aferente, periferia para o centro. Então, essas vênulas elas vão recolher o sangue dos plexos capilares. É um sistema de baixa pressão, depois a gente vai detalhar isso melhor, tá? E, de uma forma geral, as veias elas são mais numerosas do que as artérias.
não necessariamente, mas com muita frequência, a gente tem uma relação de uma artéria para duas veias, aproximadamente, pelo menos nos troncos principais. Vocês vão ver que isso não é obrigatório, nem sempre isso vai acontecer, mas só para ilustrar que a gente tem realmente mais veias do que as artérias. As paredes das veias, elas são mais finas, isso vocês vão poder constatar pessoalmente quando começarem a estudar na prática, né? E o calibre é um pouquinho maior do que as artérias correspondentes. As válvulas, elas vão estar presentes em muitas veias. Vamos lembrar que isso daqui é um sistema que opera em baixa pressão, uma pressão muito mais baixa do que no sistema arterial. E pensem, depois a gente vai falar isso melhor, mas pensem no sangue que está no pé de um indivíduo que está em pé, obviamente, e tem que voltar para o coração, contra a gravidade num sistema de baixa pressão. Então, na realidade, essas válvulas, né, elas são um mecanismo para impedir refluxo, tá certo? Então, em vez de ter uma coluna de água muito alta, a gente vai dividir isso em várias pequenas colunas de água. E há vários fatores que vão facilitar o retorno venoso, a gente vai falar deles daqui a pouco. E aqui a gente vê o sistema funcionando direito e aqui a gente vê o sistema insuficiente. Isso daqui é uma figura que ilustra o que nós chamamos de insuficiência venosa. É quando esse sistema valvar aqui ele é insuficiente, o que vai acontecer, por exemplo, numa veia varicosa, numa veia com dilatação patológica. Os linfáticos, eles acabam constituindo um sistema auxiliar de drenagem, tá? Principalmente para grandes moléculas de proteínas e mais ou menos 1 ou 2% do líquido que ainda fica ali na periferia volta pelo sistema linfático. É importante lembrar que o sistema linfático, ao contrário do sistema, digamos, sanguíneo, né, ele se inicia em fundo cego. Então, ele só da periferia para o centro. Ele começa em fundo cego e vai da periferia para o centro. Então, é um sistema exclusivamente aferente. É diferente do sistema, entre aspas, sanguíneo, onde você tem artérias, arteríolas, capilares. Os capilares continuam-se nas vênulas e as vênulas nas veias de calibre cada vez maior. Os linfáticos, eles se anastomosam profusamente, estão intimamente associados aos tecidos linfáticos. E esses tecidos linfáticos, esses linfonodos, vão produzir e vão conduzir linfócitos para a corrente sanguínea. Vocês vão ter oportunidade de estudar isso oportunamente. Então, apenas alguns tipos de vasos, não vou me deter muito aqui. Vasos linfáticos são os capilares, são os mais simples, né? Os vasos coletores, que já têm uma estrutura endotelial revestida por musculatura lisa e tecido fibroso, e os troncos principais que contêm adventícia. Mas isso daí a gente vai ter oportunidade de ver oportunamente. Então vejam aqui, né, nessa figura aqui, a gente tem um conceito muito importante que a gente tem que guardar, que é o conceito dos 3 espaços que a gente tem, onde a gente pode ter líquido. Espaço intravascular, isso quer dizer o quê? Dentro dos vasos. O espaço intracelular, que quer dizer o quê? Dentro das células, ok? E um espaço que a gente chama de espaço intersticial, que não é nem dentro dos vasos, nem dentro das células. Tá? Esse espaço intersticial, com muita frequência, na clínica a gente chama de terceiro espaço, tá certo? Então, é onde pode haver líquido também que não esteja nas artérias, nem nos capilares, nem nas veias, nem no interior das células. Esse líquido está no espaço intersticial. Um exemplo simples do dia a dia, tá? Imagine que qualquer um de nós aqui faça uma viagem prolongada, pega uma viagem de 12 horas aí, seja uma viagem de avião para o hemisfério norte, seja uma viagem de ônibus um pouquinho mais prolongada, uma viagem noturna, que você ficou com a perna para baixo a noite inteira, né? Geralmente você tira o sapato para ficar mais confortável. De manhã, quando você vai calçar o sapato, você vê que está entrando com mais dificuldade do que saiu. Né? Por quê? Porque o pé está um pouquinho edemaciado. E onde é que está esse líquido que não está nem dentro dos capilares, nem dentro das células? Esse líquido está no espaço intersticial. Então, o edema, o inchaço, ele é, na realidade, líquido no espaço intersticial. É um líquido que está no espaço onde não deveria estar.
tá certo? Esse líquido chegou ali por forças que a gente vai comentar daqui a pouco e ele vai ter que sair de alguma forma, tá certo? E vai ser reabsorvido para o sistema circulatório. Então, sempre a gente vai ter que considerar esses dois conceitos aqui, de pressão hidrostática, que é um conceito físico que vocês devem conhecer muito bem, que é a pressão dentro do sistema vascular, contra a pressão coloidosmótica ou pressão oncótica. Tá? Essa pressão oncótica ela é determinada pelas proteínas que estão dentro da corrente sanguínea. Então, se eu aumento a pressão hidrostática aqui, a pressão hidrostática faz com que o líquido saia do intravascular. Ou ele vai passar para o intracelular, ou vai ficar no espaço intersticial. Por outro lado, a pressão osmótica, ou pressão coloidosmótica ou oncótica, ela tende a segurar líquido dentro do sistema vascular. Por que isso é importante? Porque quando eu tenho um paciente desnutrido, um paciente com pouca proteína, e dentro dessas proteínas aí, vamos chamar atenção para duas, albumina e globulina. A albumina, ela representa mais ou menos 70% a 80% dessa pressão coloidosmótica aqui. Então, se eu tenho um paciente desnutrido, ele tem albumina baixa, essa pressão coloidosmótica ou pressão oncótica é mais baixa e ele tende a inchar, ele tende a ter inchaços. Então, uma das causas de edema é hipoproteinemia ou hipoalbuminemia. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que consome bastante na cicatrização. Se o paciente não come no pós-operatório, a albumina cai, esse paciente fica edemaciado. Começa a ter derrame pleural, começa a ter edema de membros inferiores, por isso que esse paciente, a gente sempre fala que esse paciente tem que se alimentar bem. Então, vejam, esses dois conceitos eles são muito importantes clinicamente também. Bom, aqui só para que vocês tenham uma ideia, né, das pressões em diferentes pontos do sistema vascular. Então, na aorta e nas artérias principais, pressão de 120 milímetros de mercúrio. Né? Quando chega em nível das arteríolas lá na periferia, essa pressão cai mais ou menos para 32 milímetros de mercúrio. Em nível capilar, mais ou menos 20 milímetros de mercúrio. Então, olhem, que bem ou mal, a coisa vai caminhando para frente. Né? Dos capilares para as veias periféricas, continua caminhando para frente. Por quê? Porque a pressão nas veias periféricas ainda é mais baixa, 12 milímetros de mercúrio. Quando chega nas veias intraabdominais, como aqui, na veia cava inferior, por exemplo, a pressão é mais baixa, 3 a 5 milímetros de mercúrio, até chegar nas veias cavas, que vão chegar aqui no átrio direito, uma pressão ainda mais baixa. Então, são justamente esses gradientes de pressão que fazem com que o sangue seja impulsionado dentro do sistema vascular. Óbvio que aqui com uma velocidade muito grande e aqui com uma velocidade progressivamente menor. Certo? Só para que vocês tenham uma ideia, a aorta, como eu disse, é um tubo de 2,5 a 3 centímetros de diâmetro. Se fosse possível somar o diâmetro de todos os capilares, daria mais ou menos 800 vezes isso. Então, a gente está bombeando por um tubo que sai do coração e por uma amplitude 800 vezes maior do que essa. Então, é natural que a pressão vá caindo ao longo do sistema. Bom, tem uns pontos importantes, eu vou tentar passar um pouco mais rápido sobre isso, mas existem alguns fatores que influenciam o retorno venoso. O exemplo que eu dei há pouco, o sangue que está aqui, ó, ele tem que retornar para o coração. Esse cara está de pé. Como é que esse sangue retorna para o coração? Bom, um ponto a gente já viu há pouco, né? A gente chama isso de visatergo. É a força que vem de trás empurrando o sangue. É isso que eu mostrei no slide anterior, né? A arteríola para capilar 32 para 20, de 20 milímetros de mercúrio para as veias periféricas 12 milímetros de mercúrio e assim por diante. Então, dos capilares para as veias, existe ainda uma força, uma pressão que empurra, né, de trás para frente. Então, a gente chama isso daqui, isso é muito importante esse conceito, de visatergo. Isso é um termo em latim, que é a força que vem de trás, literalmente empurrando o sangue. As válvulas, elas são muito importantes também, né? Porque essas válvulas, como já dissemos,
são expansões da camada interna das veias, em formato semilunar. Se elas funcionam bem, o que seria uma enorme coluna de água acaba se transformando em várias pequenas colunas de água. Então, isso acaba, a integridade funcional dessas válvulas acaba contribuindo para que o retorno venoso seja mais eficiente. Se a gente tem insuficiência venosa, se a gente tem varizes, a tendência é que haja inchaço, que haja aumento da pressão hidrostática nesse sistema venoso. Um outro ponto importante, a gente chama de visa lateri, que é, digamos assim, a pressão exercida lateralmente, não só pelas artérias correspondentes, que é muito pequena essa pressão, mas principalmente pela contração muscular. Então, a gente chega à conclusão, olhando aqui, que faz diferença se eu fico de pé, contraindo os meus músculos, principalmente panturrilha, por exemplo, ou se eu fico de pé parado. Volto ao exemplo que dei há pouco, né? Vamos viajar 12 horas. Avião para o hemisfério norte, uma viagem longa, ou ônibus também uma viagem longa. A gente vai chegar com um pezinho, talvez a perninha meio inchada, ou na melhor das hipóteses, um pouquinho pesado. Líquido no espaço intersticial. Se a gente estivesse o tempo todo contraindo a panturrilha, isso não aconteceria. Se a gente ficar 12 horas andando, ou seja, contraindo a panturrilha, a gente não vai ter inchaço. Então vejam que o visa lateri é um importante fator de ajuda no retorno venoso. Existe um outro ponto, um outro fator também importantíssimo, chamado visa fronte. A gente pode traduzir isso como a força que vem da frente, a força que suga o sangue para o átrio direito. Então, são dois fatores aqui que geram essa visa fronte. Pressão negativa intratorácica, vocês sabem muito bem que a pressão intrapleural ela é subatmosférica, ou seja, ela é negativa em relação à pressão atmosférica. E essa pressão negativa intratorácica ela chega a menos 5 milímetros de mercúrio durante a inspiração. Então, isso puxa o sangue para dentro do tórax. E durante a sístole ventricular, quando o coração vai contraindo, quando o coração contrai, aquele assoalho dos átrios, aquela divisão entre os átrios e ventrículos, ela se abaixa, só que os átrios eles estão presos lá em cima, pelas veias cavas e pelas veias pulmonares. Então, na realidade, é como se fosse uma sanfona que você aumenta um pouquinho os átrios. Esse aumento ligeiro dos átrios faz com que haja uma pequena sucção também, e esses dois fatores geram o que chamamos de visa fronte. Além disso, a gravidade, ela aumenta a pressão hidrostática no interior das veias, mais uma vez lembrando, sistema de baixa pressão. Então, essas profissões aqui, ó, o agente de trânsito, o balconista, aqui numa farmácia, mas balconista de qualquer lugar, comércio, padaria, etc. Aqui o exemplo do sujeito que está fazendo uma viagem longa com a perna para baixo, relaxada, sem contrair. E aqui temos colegas nossos, né, cirurgiões operando. Esses caras aqui ficam longos períodos de pé e com muito pouca contração. Então, a gravidade ela é um fator que aumenta a pressão hidrostática no interior das veias. Todas essas atividades profissionais aqui, elas têm uma incidência de insuficiência venosa bastante alta. Então, esses sujeitos aqui ou procuram caminhar, ou pelo menos fazer a bomba de panturrilha de vez em quando, ou vão ter um aumento crônico dessa pressão hidrostática. Coração venoso do pé, entre aspas, né? As veias da planta do pé, quando nós pisamos, elas são comprimidas e o sangue dessas veias sobe para as veias da perna. Então, a cada passo, isso acontece. Quando pisamos e quando oscilamos, o outro pé pisa e esse pé oscila, então tudo volta ao normal, as veias da planta do pé se enchem novamente, na próxima pisada a gente pisa novamente, essas veias são comprimidas e ajudam o retorno venoso também. E, finalmente, a fáscia muscular, vocês vão ver isso na aula sobre músculos, né? Mas, assim, por enquanto, guardem que essa fáscia, aqui, ó, nós cortamos aqui em nível da perna, aqui nós temos a tíbia, temos a fíbula e temos a membrana interóssea. Temos 3 compartimentos musculares na perna. O compartimento anterior, que está aqui, o compartimento lateral, que está aqui, o compartimento posterior, que é maior, que está aqui atrás. Aqui nós temos
um sistema de fáscias, que vai mais ou menos, vocês vão entender melhor na aula do professor Manaia, né, sobre músculos, mas imagine que é como se fosse uma meia elástica, uma meia compressiva, melhor dizendo, porque a face ela é relativamente inelástica. Uma meia compressiva que vai ajudar a limitar a estase de sangue ali no membro inferior ou o acúmulo de líquido no espaço intersticial. Então, esses fatores todos são muito importantes e a gente vê tudo isso com uma aplicação clínica muito forte. Então, apenas alguns exemplos aqui, né? Circulação sistêmica, é o que vemos, é o que vocês sempre estudaram: artéria, arteríola, capilar, vênula e veia. Essa que é a sequência: arteríola, capilar, vênula. É o que temos, por exemplo, aqui embaixo. Circulação sistêmica, né? Nós temos aqui aplicado aí a parte muscular, né? Como o Rodrigo nos pediu, né? Aqui nós temos a ultraestrutura de um músculo esquelético e aqui os ramos, pequenos ramos arteriais entrando na intimidade do músculo entre as fibras de tecido conjuntivo, como vemos aqui. Então, para a gente poder ter, por exemplo, né, essa possibilidade, que deveria entrar um filmezinho aí, será que entra? Não entra. Será que entra agora? Deixa para lá. Vamos seguir adiante. Vamos tentar mais uma vez? Pô, Rodrigo, esse aplicativo avacalhou minha apresentação, hein? Sem ele entrava, mas tudo bem, paciência. Vamos seguir. Não consegue. Tá clicando nele, Cavazói? Não, mas na realidade ele já estava configurado para entrar espontaneamente, entrar automaticamente. Você pode também, se tiver fácil, você pode ligar no teu computador direto e compartilhar a tela. Não, deixa para lá. Era só uma prova de 4 por 100 dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, no qual a equipe da Jamaica quebrou o recorde mundial de uma forma assim absolutamente inacreditável. E era só para mostrar como tudo isso, né, toda essa musculatura tem uma demanda metabólica muito, muito alta, e isso precisa chegar, obviamente, por meio do sistema circulatório. No finalzinho eu tento achar o videozinho e passar. Bom, circulação pulmonar, né? Nós já chegamos a ilustrar isso anteriormente, né? Nós temos também uma sequência arteríola, capilar, vênula, só que nesse nível aqui, nessa figura, né? E é o que vemos aqui, né? O que vem da artéria pulmonar, e aí a artéria pulmonar, ela está azulzinha aqui, né? Vejam. Puxa, mas a artéria não era o vermelhinho e veio era o azulzinho? Não. A artéria é o eferente, é o que sai do coração para algum lugar. E a veia é o que sai de algum lugar para o coração. Nesse caso aqui, como objetivo dessa circulação aqui é justamente o de realimentar, digamos assim, a circulação, aumentando a saturação de oxigênio, jogando dióxido de carbono para fora, esse sangue que vem aqui, ele tem uma saturação de oxigênio mais pobre, aqui ele é enriquecido, só para que tenha uma ideia, em torno de 65% a 70% de saturação da hemoglobina é o que chega aqui, e o que sai daqui para cá é em torno de 95%, 96%, até 98% de saturação da hemoglobina. Então, aqui a gente acaba tendo a primeira interface do sistema circulatório. Lembram que eu questionei lá no início se o sistema circulatório ele era fechado ou não? Não. O sistema circulatório ele não pode ser fechado. Porque se ele for fechado, sem interfaces, você vai consumindo o que está ali até acabar e vai jogando escórias na corrente sanguínea e não tem para onde jogar isso para fora. O exemplo seria o paciente renal crônico. O paciente que tem insuficiência renal crônica, doença renal crônica, ele vai jogando escórias decorrentes do metabolismo celular e ele não consegue filtrar aquilo para fora. Tá certo? Então, essa é a primeira interface do sistema circulatório, a barreira alvéolo-capilar. Então, um ramozinho minúsculo aqui da artéria pulmonar, a nível de arteríola, chegando aqui em nível de capilar pulmonar, e aqui
o oxigênio do ar ambiente, que está dentro do alvéolo, passando pela barreira alvéolo-capilar, chegando no capilar pulmonar e aumentando aqui, voltando a saturar a hemoglobina, né, que está dentro das hemácias, de oxigênio. E, ao mesmo tempo, o dióxido de carbono, que está em excesso aqui, ele vai para o ar ambiente, que está dentro do alvéolo. Então, a barreira alvéolo-capilar é o que temos aqui. Epitélio do alvéolo, membrana, com a sua membrana basal, endotélio do capilar pulmonar, também com a sua membrana basal. Essa é a barreira alvéolo-capilar, esse é a primeira interface do sistema circulatório. Embora não tenha a ver com músculo, Rodrigo, me permita aqui, por questão de conceito, né, comentar aqui sobre circulação porta, onde a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Vamos seguir essa figura da direita aqui, ó. A aorta, né, sai daqui do ventrículo esquerdo, sai por aqui e vai dando vários ramos no meio do caminho. 3 desses ramos vão para o tubo digestivo em nível abdominal. São os 3 mais importantes: tronco celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior. Beleza. Artériazinha, arteríola, capilar, vênula e veia. Tá certo? Aí vai formar uma veia aqui. Bom, o que eu posso dizer para vocês, primeiro, é que essa veia chama-se veia porta. Guardem esse nome. Por isso que a circulação é porta. Segundo, todo o tubo digestivo que é capaz de absorver alguma coisa. Então, a gente pega lá, desde o esôfago terminal, passando pelo estômago, duodeno, jejum no ilho, apêndice seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e até o terço superior do reto. Do esôfago terminal até o terço superior do reto, todas as veias elas vão confluir aqui para essa região da veia porta. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte: nada é absorvido em nível intestinal sem passar pela veia porta. Nenhum nutriente, absolutamente nada que é absorvido aqui vai deixar de passar pela veia porta numa situação normal. Bom, tá. E aí? O que quer dizer isso daqui? Eu estou lendo aqui sequência vênula, capilar, vênula. Mas o que quer dizer exatamente isso? Quer dizer exatamente isso. Olhem só. A veia porta, ela chega no fígado e ela começa a se ramificar em veias cada vez menores até dar-nos numa rede capilar que a gente chama de sinusoides hepáticos. Tá certo? E esses sinusoides hepáticos vão se reunir nas veias hepáticas aqui em cima. Então, a gente acaba tendo uma sequência um pouquinho diferente, onde a arteríola capilar vênula já passou. Aqui é vênula, capilar, vênula. Tá certo? Mais ou menos a gente pode ver melhor aqui, ó, em nível intestinal, que é o que vemos aqui, ó, a arteríola capilar vênula, ok? Nas microvilosidades que representam o sítio de absorção em nível intestinal. E aqui a gente vê nesse nível aqui, ó, à direita, é o que vemos aqui. Ramos, em última análise, da veia porta, desembocando aqui nos sinusoides hepáticos, e esses sinusoides hepáticos desembocando num vaso que vai formar as veias hepáticas, que vai desembocar aqui na veia cava inferior, aqui na veia cava inferior, como vimos. Então, essa é a intimidade do que temos aqui em nível dos sinusoides hepáticos. Uma sequência vênula, capilar, vênula. Para que serve isso? Lembrando que tudo que é absorvido por nível enteral, ou seja, pelo tubo digestivo, vai ter obrigatoriamente que passar aqui. Aqui nós vamos ter metabolização de uma série de substâncias. Medicamentos, por exemplo, ingeridos por via oral, são absorvidos por via enteral e sofrem metabolização hepática. Substâncias que possamos vir a ingerir, por exemplo, álcool. O álcool é metabolizado em nível hepático também. Então, o fígado, ele se aproveita de uma circulação de baixa pressão, de baixa velocidade de fluxo, que é o que lhe dá o tempo necessário
para fazer a sua função de metabolização. Ok? Então, circulação porta. Circulação admiral é um outro tipo de circulação, onde a gente vai ter uma sequência diferente. Arteríola, capilar, arteríola. Isso daqui vocês devem ter estudado para o Enem. Né? Isso daqui é uma estrutura de um início do néfron, na realidade, de uma cápsula de Bowman e de um tufo, né, de capilares glomerulares. Né? A filtração glomerular é feita exatamente nesse nível aqui. E vocês devem lembrar que nesse esqueminha aqui a gente tem uma arteríola aferente, os capilares glomerulares, e isso se continua não numa vênula, mas numa outra arteríola, a arteríola eferente. Qual a vantagem desse arranjo aqui? Primeiro, a gente tem um arranjo trabalhando numa pressão alta, tá certo? Numa velocidade de fluxo alta. Só para que vocês tenham uma ideia, todo o volume de sangue passa pelos rins a cada 5 minutos. Todo o volume de sangue. Ou seja, 20% de todo o volume de sangue passa pelos rins em 1 minuto. Se todo o volume de sangue a cada 5, 12 vezes por hora, 144 vezes a cada 12 horas, 288 vezes por dia, e é só ir multiplicando para ver a velocidade desse fluxo e para ver também como é importante essa função de filtração glomerular. E aqui a gente tem, desculpem, voltando aqui, a gente tinha a segunda interface do sistema circulatório com o meio externo, que é em nível intestinal. E aqui a gente vai ter a terceira interface do sistema circulatório, que é justamente aquela interface para expulsar as escórias. Então, todas as escórias que estão sendo produzidas como resultado do metabolismo celular, elas se acumulariam no sangue em níveis perigosos, incompatíveis com a vida, se não houvesse essa função aqui de filtração glomerular. Ok? Então, por isso que temos aqui uma sequência arteríola, capilar, arteríola, configurando, então, uma circulação admiral. Nessa outra figura, vemos, assim, de uma forma mais ampla, o que vimos há pouco aqui menor, nesse nível aqui, ó. Então, um raminho de uma artéria renal, dando uma arteríola aferente aqui, capilares glomerulares, arteríola eferente. Bem, beleza, mas não é uma arteríola que sai do rim, é uma vênula, é uma veia, na realidade. Então, perfeito. Isso daqui se continua como um plexo de arteríolas, se tornando novamente capilares, nesse nível aqui da alça de Henle. A gente chama isso de capilares peribulares, e vocês vão ter oportunidade de estudar isso bastante, não só na anatomia, mas na fisiologia, tá certo? E aí sim a gente tem aquela transição tradicional, digamos assim, entre aspas, né, que é arteríola, capilar, vênula. E aí as vênulas vão se reunindo em veias cada vez maiores até se reunirem por um ramo que vai formar a veia renal, que é o que sai do rim. Ok? Circulação admiral. E trazendo aí a nossa conversa aí para próximo de um término, né, eu não poderia deixar de falar de conceituar, melhor dizendo, circulação colateral. Para quem gosta de copiar conceito, né, vamos lá, esse pode ser um conceito, mas a gente pode pensar em vários outros. Então, a circulação colateral é uma circulação na qual a gente tem anastomoses entre artérias, ou entre veias, pode ser também, né, criando caminhos alternativos à via principal para a passagem do sangue. Então, tem uma via principal, mas tem caminhos alternativos. Vamos tentar ver isso melhor. Então, olha só. Então, aqui é uma artéria, supostamente uma artéria, que tem uma obstrução aqui importante, né? Ó, uma placa de ateroma aqui, bem importante, reduzindo o diâmetro, que era razoavelmente bom, para um diâmetro muito pequeno aqui. Na figura da direita, vocês conseguem ver a diferença de coloração deste pé para este pé do paciente. Ó. Este pé está bem mais escuro, este pé está em sofrimento isquêmico. Então, o que aconteceria se tivéssemos, então, uma obstrução arterial aguda? Né? A gente não poderia imaginar um sistema muito bem feito
com uma alternativa só. Imagina, eu só tenho uma artéria, eu só tenho uma via para fazer chegar sangue às extremidades, mãos e pés, por exemplo. E, bom, se obstruir, então, eu perco aquele pé porque não vai chegar mais sangue na periferia. Bom, não é assim que funciona, felizmente. Eu costumo fazer duas analogias. Vamos tentar entender essas analogias. Isso daqui é uma vista aérea da BR-040, também conhecida como Rio Petrópolis ou Rio Juiz de Fora, se preferirem. Ela chega até Brasília como BR-040, sai do Rio de Janeiro, e aqui é mais ou menos o caminho que a gente faz para voltar do Rio, de Niterói, quando a gente dá aula na UF para Petrópolis. Isso daqui é mais ou menos na altura da Reduc. E veja o que acontece aqui, ó. Uma obstrução arterial aguda, quase isso, né? Nós temos uma obstrução na estrada aqui, né? E vejam o que acontece aqui, ó. Um congestionamento monstro aqui, uma via de acesso também congestionada igualmente. Se a gente só tem um caminho, a gente não tem alternativa. Se a gente, além dessa rodovia, tiver outras estradas vicinais ou outras alternativas, talvez isso daqui não estivesse acontecendo. A segunda analogia que eu gosto de fazer é com dados. Aqui eu tenho um servidor e aqui eu tenho um HD externo. Todo mundo conhece isso daqui, né? Então, numa grande empresa, informações importantes estão guardadas no servidor. E se essa grande empresa for organizada, ela vai fazer um backup, pelo menos um backup no HD externo. Lá na nossa clínica funciona mais ou menos assim. A gente tem um servidor onde estão armazenados dados dos pacientes nossos, que a gente atende, e todo mundo na clínica atende, e a gente tem um backup num possante HD externo. Beleza. Aí alguns que já têm uma noção de informática melhor vão pensar assim, pô, mas vem cá, esse backup ele fica dentro da clínica mesmo? E se um dia, espero que nunca aconteça, se um dia a clínica pegar fogo, ou se um dia entrar alguém aqui, pegar o servidor e, tem um HD externo dando sopa aí. E aí, como é que faz? Um bom sistema de backup, ele tem redundância. Então, a gente também tem um backup remoto que é atualizado todos os dias, tá certo? Então, uma analogia que eu faço também. Um bom sistema de dados tem que ter redundância. Você tem que ter um backup, mas você tem redundância. Ou você tem mais de um backup e vai um maluco lá e todo dia leva o HD externo para casa, que é impraticável, ou então você tem um backup remoto, tá certo? Bom, o que isso tem a ver com circulação colateral? Tem a ver porque se eu não tenho backup, se eu não tenho redundância no sistema, eu posso ter isso daqui, por exemplo, uma consequência de uma oclusão arterial aguda com uma necrose de primeiro e segundo pododátilos, um mal perfurante palmar, paciente provavelmente diabético. Aqui é a mesma coisa, ó, uma necrose de segundo, terceiro e quarto pododátilos, né? Por quê? Porque até tem redundância no sistema, mas essa circulação periférica está tão doente que a redundância ou a circulação colateral ela passa a não ser eficiente. Mas, felizmente, a gente tem circulação colateral à vontade. Eu vou pedir licença para vocês para falar umas coisinhas aqui por 1 minuto. Não precisam copiar nada, não precisam memorizar nada, mas apenas para vocês perceberem que aqui a gente tem a continuação da artéria subclave, a artéria axilar, entrou no braço a artéria braquial. 2 ramos terminais, radial e ulnar. Essa é a via principal. Braço, região do cotovelo, fossa cubital, indo para o antebraço e indo até a mão. Tá? Então, aqui, no braço, não copiem, não memorizem, apenas ouçam. Nós temos um primeiro ramo chamado artéria profunda do braço, que dá a voltinha aqui por trás do húmero e dá 2 ramos terminais. Artéria colateral radial e artéria colateral média. Uma passando na frente, outra passando posteriormente ao epicôndilo lateral. Aqui embaixo a gente tem um segundo ramo chamado ulnar posteriormente ao epicôndilo medial. E aqui um terceiro ramo, chamado colateral ulnar inferior, que dá 2 ramos, um ramo anterior, que passa anteriormente ao epicôndilo medial, e um ramo posterior, que se junta à colateral ulnar superior e passa também posteriormente ao epicôndilo medial. Bom,
continua aqui. Então, eu tenho uma, outra, uma na frente, uma atrás, uma atrás. Dividiu radial e ulnar. Essa é a via principal. A radial dá uma artéria chamada recorrente radial, que se anastomosa, lembram desse termo? Se anastomosa com a colateral radial. Aqui, a gente tem a ulnar. A ulnar dá dois ramos. A recorrente radial anterior, que se anastomosa com o ramo anterior da colateral ulnar inferior, e a recorrente ulnar posterior, que se anastomosa com a colateral ulnar superior e o ramo posterior da colateral ulnar inferior. Que confusão bacana, né? Além disso, nós temos a artéria interóssea comum, que dá uma artéria interóssea anterior e uma posterior. Da posterior, sai uma artéria chamada recorrente interóssea, que se anastomosa com a colateral média. Então, vejam, 4 artérias por cima, 4 artérias por baixo, se comunicando em torno da articulação do cotovelo. Isso que vocês viram agora, daqui a algumas semanas, vocês vão saber de cor. É a circulação colateral em torno da articulação do cotovelo. Circulação colateral. Então, se eu tiver, por exemplo, uma obstrução arterial aguda aqui, ou nesse nível aqui, essa circulação colateral em torno do cotovelo é capaz de fazer com que a periferia não sofra necrose, ou pelo menos é capaz de suprir, em parte, a necessidade da periferia. Perceberam, então, o que é uma circulação colateral? Circulação colateral, ela vai ser formada, nesse caso aqui, pela anastomose entre artérias que saem desse nível mais alto e artérias que saem desse nível mais alto, proporcionando, então, uma alternativa de caminho para o sangue, alternativa a esta, a via principal que está aqui. Ok? Isso ilustra bem o conceito de circulação colateral. Isso daqui eu não vou entrar em detalhes, mas é uma circulação colateral importante que a gente tem dentro do crânio, ramos da carótida interna, aqui as artérias vertebrais, artéria basilar, sistema vértebro-basilar, sistema carotídeo. Lá em cima, se comunicando, cerebral média, cerebral anterior, comunicante anterior, cerebrais posteriores, comunicantes posteriores. Isso daqui a gente chama de polígono de Willis. Tá? Isso daqui é um polígono arterial que proporciona uma anastomose entre essas artérias importantes que vão irrigar o encéfalo, diferentes regiões do encéfalo. Muitas vezes, a gente pode deixar de ter uma isquemia mais grave, ou uma lesão isquêmica mais grave, um acidente vascular encefálico isquêmico mais grave, se a gente tiver esse polígono de Willis bem permeável. Ok? Então, aqui apenas uns exemplos, né? Polígono de Willis que falamos. Aqui a circulação colateral em torno do cotovelo, existe uma circulação colateral em torno da escápula também, existe uma circulação colateral em torno da articulação do punho, aqui é membro inferior, existe uma circulação colateral aqui próximo da articulação coxo-femoral, outra próximo da articulação do joelho e várias outras, né? Então, o importante aí, independente dos exemplos, é dominar o conceito de que há uma circulação colateral. Ok? Então, trazendo a nossa conversa para uma conclusão e colocando-me ao mesmo tempo à disposição aí da turma aí para dúvidas, né? Chegamos à conclusão que o sistema circulatório ele nasceu de uma necessidade que veio a partir do aumento da complexidade estrutural, como nós podemos ver, de um ser meramente unicelular para um ser não apenas multicelular, mas com milhões, bilhões, trilhões de células. E esse sistema circulatório tem uma parte eferente, que são as artérias, uma parte aferente, que são as veias. Tá? Mais ou menos análogo ao sistema de distribuição de água e sistema de recolhimento de esgoto dentro de uma cidade. Mas isso só é possível fazer porque nós temos 3 interfaces importantes. Uma em nível pulmonar, na barreira alvéolo-capilar. Outra, então essa é uma interface de entrada e de saída. A segunda, uma interface somente de entrada,
que é pela absorção em nível interal. E a terceira, uma interface de saída, que é a filtração em nível glomerular. Me coloco à disposição de todos, vou tirar aqui o compartilhamento da tela para a gente poder se ver melhor aí. Pela atenção de todos aí, espero que estejam acordados ainda. Muito obrigado. Professor Rodrigo. Beleza, amigo. Parabéns. Obrigado. Aliás, me permita, Rodrigo, um comentário rápido. Claro. Eu que tenho que te parabenizar pela tua iniciativa. Eu ouvi falar que é uma turma do segundo período, é uma turma muito, muito boa, uma turma muito interessada. E a tua iniciativa, Rodrigo, em proporcionar isso para todo mundo, no momento no momento que está todo mundo confinado, no momento que de repente você poderia estar acomodado aí no teu canto, você poderia estar fazendo outra coisa, né? Mas você está, como um verdadeiro mestre, você está proporcionando isso para todo mundo aí. E eu tenho que te parabenizar e reconhecer aí o teu esforço. Tem um exemplo, né? Tá certo, vamos lá. Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal? Tem dúvida? Você está vendo o chat? Não? Quer que eu leia para você? Não, eu tenho que achar onde que é o chat aqui, cara. É à direita, um balãozinho lá, de diálogo, à direita em cima. Balãozinho de diálogo, achei. Vamos lá. Perfeito. Boa noite, professor Gabi. Boa noite, professor. É isso daqui? Deixa eu ver. É isso aqui. Boa noite, professor. As colaterais são sempre pré-determinadas e iguais em todos? Vamos lá. Esses ramos menores, tá? Vocês vão ter oportunidade de estudar isso de forma bem detalhada, tá? As artérias que compõem, por exemplo, circulação colateral em torno da escápula, elas são aquelas artérias ali, tá? Existe uma circulação colateral um pouquinho menor, uma comunicação um pouquinho abaixo do nível do ombro também. Nível do cotovelo, como vimos há pouco, em nível do punho, a comunicação entre os arcos palmares, superficial e profundo, e várias outras artérias que se comunicam ali. As artérias, elas são constantes, elas existem, elas têm nome, e vocês vão estudar todas elas. O que pode variar, eventualmente, é o grau de desenvolvimento dessa circulação colateral. Vamos pensar o seguinte, a circulação principal, por ali que vai o sangue. Circulação colateral, ela é uma circulação com artérias bem menores, e talvez se nós somarmos a seção transversa dessas artérias menores, talvez isso não dê exatamente a seção transversa da via principal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que em alguns pacientes a gente não tem essas colaterais tão bem desenvolvidas. Elas existem, porém elas não estão tão bem desenvolvidas. Então, se eu pegar uma artéria e campear essa artéria, a possibilidade dessa circulação colateral não dar conta é bem razoável. A gente vai ter dois fatorzinhos. Um fator são fatores que vão proporcionar vasodilatação. Então, esses fatores eles entram agudamente. Por outro lado, nós temos fatores crônicos, fatores que vão gerar o desenvolvimento dessa circulação colateral. Por exemplo, paciente isquêmico crônico, paciente cuja via, desde que ele use a periferia, isso é um estímulo, a isquemia é um estímulo para desenvolvimento colateral. Isso é alguma frequência em nível das artérias coronárias. Nas coronárias, a gente não tem muita colateral efetiva, mas algumas podem se desenvolver se a gente tiver isquemia. E outro estímulo que desenvolve muito circulação colateral é exercício físico. Por quê? No exercício, mete aquela periferia a uma demanda aumentada de forma intermitente, vamos dizer, todos os dias ou 3 vezes por semana. Então, isso é um estímulo com que haja o desenvolvimento da circulação colateral. Então, alguns estão me pedindo aqui... Opa! Espera aí, o negócio andou aqui. Circulação do sistema porta novamente. Então, sistema porta o que chega a veia porta
é tudo que foi absorvido em nível gastrointestinal. Então, desde esôfago terminal, estômago, duodeno, jejum no ilho, intestino grosso todo, né? Cólon seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, até chegar no terço superior do reto, toda a drenagem sanguínea desses metros de intestino, elas drenam, em última análise, drenam para veias que vão confluir para a veia porta. O que passa pela veia porta? Sim. Eu gosto muito eu gosto muito de exemplificar a circulação porta da seguinte maneira. Imagina o seguinte: você toma um analgésico, um Doril aí, da Dorsumil. Tomou o Doril, ele vai para o teu intestino, lá tem um capilar que absorveu essa droga, cai na corrente sanguínea numa veia, que também aproveitou ele naquele momento para suprir a parede, a artéria, e a veia está recolhendo esse sangue que está suprindo a artéria. E recolheu também as partículas do Doril. Esse Doril vai passar, em vez de cair direto no coração, ele vai passar pelo fígado. Então a veia, que estava levando Doril, passa pelo fígado, capilariza. O fígado, ele vai analisar se aquela droga pode ir direto para a circulação, se vai dar uma resistência, se vai tirar um radical para o Doril não funcionar mais tão bem, porque você está tomando muito Doril. E só depois disso, ele vai cair no teu coração, na circulação sistêmica. Então é um intervalo com o filtro. É um intervalo para o filtro do hepático, como acontece também na hipófise. Na hipófise da veia, antes de cair na circulação, tem o sistema porta-hipofisário, ela se capilariza como veia para ficar em contato a hipófise com a circulação e os hormônios terem circulação mais livre só pelo endotélio, só pelo epitélio do vascular. Então é uma boa maneira de entender por que tem circulação porta. Perfeito. Excelente, Rodrigo. Obrigado aí pela tua contribuição. Espero que a Helena tenha compreendido bem. Líquido sinovial seria também o líquido intersticial? Não. Na realidade, o líquido sinovial ele é ultrafiltrado do plasma. Tá? Ultrafiltrado do plasma que é feito justamente pelas células sinoviais. Então, o que a gente tem dentro das articulações sinoviais é um líquido especial com coeficiente de atrito muito, muito baixo. Quando a gente está falando de espaço intersticial, a gente está falando do terceiro espaço, que não é nem intravascular, nem intracelular. É um espaço que está na intimidade dos tecidos, diferente do líquido sinovial, que está numa cavidade, que é a cavidade sinovial. Vamos lá. Visafronte. Então, visafronte imagina o seguinte, aquele sanguinho que está lá no membro inferior tendo que voltar lá para cima. Tem o visatergo, que empurra de trás para frente, tem o visa lateri, que é uma compressão lateral, que com um sistema valvar eficiente vai jogando para cima e não deixa voltar, e o visafronte é como se fosse alguma coisa sugando lá de cima. Né? Então, como eu comentei, a partir do momento, por exemplo, que eu tenho uma pressão, acho que vocês já estudaram isso no ensino médio, né? No abdômen a gente tem uma pressão positiva, mas no tórax a gente tem uma pressão negativa. O que eu quero dizer com negativo? Uma pressão negativa em relação à pressão atmosférica. Você colocar uma agulha entre dois espaços, num espaço intercostal, entre duas costelas, e essa agulha chegar até a cavidade pleural, você vai ver algo assim. Tá? O ar da atmosfera vai entrar no espaço pleural. Tá? E o pulmão que estava expandido, ele vai ficar murchinho. A gente chama isso de pneumotórax. Tá? Então, em condições normais, não existe nada de pneumotórax. Negativa, ela mantém o pulmão, que é meio esponjoso, expandido e, ao mesmo tempo, ajuda a sugar, entre aspas, esse sangue que está lá para baixo, aqui para cima. E outro exemplo que eu dei, que também ajuda nisso, é o movimento que o coração faz quando o coração vai contraindo. Na sístole, o assoalho do átrio abaixa um pouquinho, mas o assoalho abaixa, mas em cima ele não abaixa tanto, porque as veias que chegam nos átrios, as veias cavas no átrio direito e as veias pulmonares no átrio esquerdo, elas mantêm os átrios mais ou menos fixos na parte de cima. Então, a partir do momento em que você abaixa o assoalho, em cima fica da mesma forma, é como se você tivesse uma sanfona ampliando. Então, você diminui a pressão aqui e suga, mais uma vez,
o sangue que vem lá de baixo. Então, o vis-à-fronte é como se fosse uma força sugando lá na frente o sangue para retornar do membro inferior, em última análise, até onde ele tem que chegar, que é no átrio direito. Vamos lá. O calibre das veias sendo maior que das artérias não seria um ponto negativo para a subida do sangue? Mais ou menos. Na realidade, vamos lembrar que a estrutura das artérias é diferente da estrutura das veias. E vocês veem isso muito claramente na prática, né? As artérias, elas têm uma quantidade de fibras elásticas maior, além das fibras musculares. Então, a artéria do cadáver, por exemplo, ela fica assim. Você vai pegar a pinça, vai fazer assim, vai soltar, ela vai voltar assim, porque ela tem uma quantidade maior de fibras elásticas. A parede das veias, ela é uma parede mais simples. Você não tem tanta musculatura lisa e não tem tantas fibras elásticas. Então, as veias, elas tendem a se colabar. Na realidade, o ponto positivo para o sangue andar em todo o sistema é sempre gradiente de pressão. Você tem uma pressão grande aqui, uma pressão menor aqui, o líquido vai daqui para cá, ok? Vai nesse sentido. Pressão maior está aqui, pressão menor está aqui. Então, o líquido vai sempre nesse sentido. E como eu mostrei numa tabelinha que eu fiz, há sempre a diferença de pressão, o gradiente de pressão entre diferentes setores do sistema vascular. Relação entre hipoproteinemia e formação de edemas. Então, vamos lá. Mais uma vez. Lembra quando eu falei de pressão hidrostática? Pressão hidrostática é um exemplo que vocês trazem no ensino médico, da física, né? Então, coisas que aumentam a pressão hidrostática nas veias, por exemplo, dos membros inferiores, tendem a dar edema, porque a pressão hidrostática dentro da veia ou dentro do capilar, se preferirem, né? Vamos bem na intimidade, ela faz com que o líquido saia, né? Saia para o espaço intersticial. Então, por isso que ficar em pé muito tempo, sem contrair a panturrilha, sem usar aquele visa-látere, né? É ruim, né? Uma outra força que entra ali também é a pressão oncótica, ou pressão coloidosmótica. Assim, toda proteína tem o seu peso molecular, tá? Então, ela exerce uma força de atração, digamos assim. Então, a pressão coloidosmótica ela é dada pelas proteínas que estão dentro do sangue. Lembra lá no início que eu falei que os capilares eram uma membrana semipermeável? E isso é importante, porque a albumina ela não consegue passar. Então, a albumina que está no sangue, ela não passa para fora, ela fica dentro do sangue. E é bom, porque ela puxa líquido para dentro graças a essa força de atração que ela tem. Então, mais ou menos 70% a 80% dessa força de atração quando a gente está desnutrido, a albumina ela começa a baixar. A partir do momento que eu tenho a albumina baixa, essa força que eu tenho de atração para manter o líquido dentro do sistema vascular, ela diminui. E aí desequilibra com a força hidrostática. Então, se eu diminuo a força coloidosmótica e mantenho a força hidrostática, a tendência é mais líquido saindo do que líquido entrando. Tá certo? É bem verdade que isso está sempre num equilíbrio muito grande. 100% do que sai, 98%, 99% entra no sistema vascular. 1%, 2% vão para o sistema linfático. E aí que o sistema linfático às vezes ajuda, porque quando mais do que 1%, 2% deixam de voltar, quando a gente tem edema, o sistema linfático ele tenta ajudar, mas ele tem limitações, obviamente. Então, a hipoproteinemia vai acontecer sempre que eu tenho estado de desnutrição proteico-calórica. Ou um paciente desnutrido cronicamente, ou um paciente que temporariamente tem uma demanda muito grande, o exemplo que eu dei há pouco, né, da cirurgia cardíaca, nível de cicatrização, a demanda é muito grande, então, no pós-operatório imediato, cai o apetite, se esse paciente não se nutre adequadamente, cai a albumina, aí você tem derrame pleural, você tem edema de membros inferiores, aí você complica um pós-operatório. Ok?
dormência que sentimos nos membros quando em muito tempo numa mesma posição tem a ver com circulação. Pode ter a ver com circulação, pode ter a ver com inervação periférica. Depende do que você está comprimindo. Às vezes você comprime uma artéria e aí você literalmente isquemia uma parte, ou às vezes você, enfim, você comprime um nervo periférico, né? Que nem a história, às vezes você fica apoiado, vendo televisão, vendo uma série, daqui a pouco você levanta, tá dormente, tá com parestesia mais ou menos nessa região aqui, que é a parte a região relacionada com o nervo ulnar, ou então algum nervo de membro inferior. Às vezes você cruza as pernas, né, você comprime o fibular comum, por exemplo, você vai levantar, você não consegue levantar o dorso do pé. Daí o professor Rodrigo vai falar tudo isso para vocês. Então depende do que você está comprimindo. Circulação colateral. Só acrescentando, pode ser um fenômeno do que a pergunta do Jacó. Pode ser um fenômeno vascular, quando você fica numa mesma posição e aquela posição ela é relacionada a algum vaso. E quando isso acontece vascular, não é muito por isquemia do tecido. Teria muitas horas que você tem isquemia do tecido. Você teria algum grau de necrose. Mas normalmente você interrompe o fluxo do vasa nervorum, que é o vaso que nutre o nervo. Então isso interfere na transmissão neural. Então é um fenômeno que ele é vascular e neurológico em seguida. Ou ele pode ser neurológico em algumas áreas, que o Gavazol falou do cotovelo, que fica mão dormente, do fibular, que é um nervinho que está aqui atrás do joelho, né, da lateral do joelho. Então ele pode ser um fenômeno vascular, neurológico ou relacionado. Paralisia do sábado à noite também, né? Saturday Night Pulsing. Enfim, sem entrar em detalhes, você acaba comprimindo aqui, né? Você está abraçado com alguém e acaba comprimindo aqui o nervo radial nesse nível aqui. Vamos lá. Circulação colateral que é desenvolvida ao longo da vida, que faz o infarto mais perigoso em jovens. Pergunta interessante. Na realidade, a circulação colateral, como eu disse, tem dois grandes estímulos, né? Que é a isquemia crônica ou exercício físico. Em nível periférico, musculatura esquelética, é muito mais fácil você ter circulação colateral, desenvolver circulação colateral, que em nível miocárdico. E, na realidade, circulação colateral ela é desenvolvida em nível miocárdico quando você tem isquemia crônica. E o infarto é mais perigoso em jovem por uma razão muito simples. Vamos lá, não vamos entrar muito em anatomia de coronária, porque isso até é assunto de outra disciplina, mas imagina que você tem 3 artérias principais. Opa, peraí, cadê aqui? 3 artérias principais, ok? Cada uma para uma região. E o que acontece num coronariopata de 80 anos é que ele tem uma lesão grave nessa, mas provavelmente tem uma lesão grave nessa e outra lesão grave nessa. O jovem, o cara que infarta com 39, 40 anos, ele vai ter uma lesão única e quase sem colateral. Então, geralmente, o dano é maior. Interface do sistema circulatório de uma pessoa hipertensa. Apenas você vai ter um aumento da resistência vascular periférica e, por isso, um aumento da pressão no sistema. Por isso que boa parte dos antihipertensivos eles têm ação em algum grau e por mecanismos diferentes, uma ação vasodilatadora e, dessa forma, reduzem a pressão dentro do sistema. Recomendar a todos uma série do Discovery Channel chamada Meu Corpo, Meu Desafio, sobre síndromes e doenças incomuns de diversas áreas. Bacana, falando inclusive sobre estratégias terapêuticas. Show de bola, hein? Mas aí vocês, talvez, para entender melhor isso, vocês têm que dominar um pouquinho mais o idioma. Fala, Rodrigo. Tem uma pergunta da Gabriela aqui, que você pulou, sobre células cancerígenas também estimulariam a anastomose? Tá, não vi. Não, né? Fala, Rodrigo. Assim, não diretamente. O que é interessante? Eu vou dar 2 exemplos, bem fácil, prático, para vocês entenderem o que é circulação colateral do sistema músculo-esquelético, como é que ela desenvolve. Eu vou dar dois casos clínicos. O primeiro caso clínico é um policial militar que tomou um tiro na axila. Tá? Ele lesou a artéria axilar, dentre outras lesões, óssea, tudo mais. A gente, na incapacidade de manter a vida dele
a gente acabou ligando a artéria axilar. Teoricamente, seria uma região onde eu teria uma circulação colateral da escápula, que a gente vai ver depois. Só que mesmo com essa ligadura, ele acabou evoluindo com necrose do braço, do antebraço da mão. Então, isso foi um evento específico. Então, você pensa, mas não tem colateral ali, não tem circulação colateral? Eu prendi a circulação colateral da escápula na anatomia, ele não tem circulação colateral da escápula? Tem. Mas não houve o desenvolvimento, não houve a necessidade, não houve o trabalho qualquer de demanda para que ela se desenvolvesse. E foi muito súbito o evento que acabou lesando a artéria dele e muito súbito o nosso clampeamento das extremidades da artéria. O outro exemplo é uma paciente que eu tive, falando em cancerígenas, ela teve um câncer no joelho, no fêmur, na parte distal do fêmur. Nós ressecamos essa parte distal do fêmur e na ressecção o tumor incluía a artéria que fica ali no joelho, que é a artéria poplítea, a artéria que nutre toda a perna embaixo e o pé. A gente tentou fazer uma reconstrução com veia safena, mas não funcionou, trombosou essa artéria, esse enxerto, e a gente achou que ela ia perder a perna. Qual foi a nossa surpresa quando, no segundo ou terceiro dia pós-operatório, ela tinha pulso e tinha extremidade aquecida, vermelha e irrigada. Né? Quer dizer, o câncer, à medida que ele foi desenvolvendo, ele foi crescendo, por compressão, não células cancerígenas desenvolvendo, mas por aumento do volume, aumento da demanda vascular do câncer naquele joelho, e aumento de compressão, inclusive, das artérias, que a artéria estava incluída dentro do tumor, estava sendo comprimida, ela foi desenvolvendo um tumor que desenvolveu em 6 meses, 8 meses, ela foi desenvolvendo colateral a partir desse estímulo. Então, a célula cancerígena diretamente ela não estimularia isso. Mas por aumento da demanda vascular, um tumor hipervascularizado, ou por compressão, estimularia a formação de colaterais. Esses dois exemplos são bem legais. Numa paciente jovem que teve um tumor e que não perdeu a perna, e num paciente jovem que tomou um tiro, subitamente campeamos e não teve tempo de desenvolver a artéria. É mais ou menos o mesmo princípio do coronariopata jovem e coronariopata idoso. Né? Bacana, Rodrigo. Bacana. Muito bom. Vamos lá. O Jacó está perguntando quem tem problema na veia porta não faz essa filtragem, no exemplo do Doril. Né? Uhum. Então, existem pacientes que, por uma série de razões, evoluem com insuficiência hepática. Essa insuficiência hepática ela traz uma série de consequências. Uma delas é uma redução na síntese de proteínas, então esses pacientes geralmente são hipoalbuminêmicos crônicos. Então são pacientes que, quando estão descompensados, principalmente têm edemas periféricos importantes, inclusive a CIT, né? Mas esses pacientes eles também têm uma capacidade de metabolização reduzida. Então eles metabolizam pior uma série de coisas, como, por exemplo, medicamentos, metabolizam pior outras substâncias que eles venham a ingerir, mas sempre lembrando que eles venham a ingerir via enteral, tá certo? Como a aorta torna o fluxo de sangue intermitente, bombeado pelo ventrículo, em constante? Vamos colocar intermitente em contínuo, né? Então, como eu disse para vocês, o sangue que sai do coração, vamos lá, sístole, mandou para a aorta. Peraí, vamos ficar de lado que dá para ver melhor. Sístole mandou para a aorta. Diástole. Tá? A tendência seria, aquele fluxo que foi impulsionado, ele vai perdendo a velocidade, tenderia a voltar, mas a válvula aórtica fecha. Até a próxima sístole. Vai de novo. Então, o fluxo que sai do coração, ele é intermitente. Ele vai, diminui a velocidade. Vai, diminui a velocidade. Vai, diminui a velocidade. É como se você estivesse bombeando e parando. Exatamente como o coração faz. Você bombeia, ele vai. Você para de bombear, tira a pressão, ele tende a diminuir a velocidade ao voltar. É justamente o fato da aorta, principalmente a aorta, ser uma artéria elástica, que faz com que, na sístole, ela absorva a energia do sangue bombeado para a aorta e essa energia ela é devolvida logo em seguida, graças à elasticidade da aorta, tentando diminuir essa diminuição, reduzir a diminuição da velocidade ou mesmo a parada. Então, em vez de você ter, quando você contrai,
e a aorta dilata um pouco, entre aspas, depois ela devolve esse impulso de volta. E é justamente a devolução desse impulso de volta que acaba transformando um fluxo intermitente em fluxo contínuo. Vamos lá. Acho que é isso, né, Rodrigo? A Letícia perguntou por que o formigamento. O formigamento é uma neuropatia, Letícia. Como eu falei, se você tem do vaso nervorum, ele perde. Você tem 3 tipos de alteração, o Márcio falou isso ontem, de sensibilidade. Anestesia, quando você não tem sensibilidade. Hipoestesia, quando você sente menos. E parestesia. Parestesia é um termo que a gente usa, que é um sentimento, é uma sensação paralela à sensibilidade normal. O formigamento é uma parestesia. Quem já foi anestesiado por dentista sabe que no momento que você está anestesiado, você não sente nada. Pode bater aqui que você não sente nada. Quando você está absorvendo anestésico, começa um formigamento. Isso é parestesia, que é o finalzinho da absorção já do anestésico local, né? Isso aí. Por isso formigamento, é parestesia. Perfeito. Senhores, senhoras, senhoritas. Hã? Muito bom, hein, cara? Parabéns, hein? Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Prazer muito grande, viu? Muito bom. Aprendi muito. Espero poder encontrar essa turma aí pessoalmente em breve. Também. Agora que o Mandetta caiu, acho que ele vai... Não caiu não, acho que voltou, né? Voltou. Balançou, mas voltou. O Bozo quer que volte às aulas. Okay. Obrigado, pessoal, pelos comentários aí bacanas aí. Poxa, que bom. Espero que conceitualmente, assim, o que a gente tem que absorver? A gente tem que absorver o conceito. Uma palavra ou outra, você vai lá, lê, você lembra aquela palavra que você não... É exatamente igual ao idioma. Você tem que absorver o conceito. Aquela palavra